Hoje nós vamos falar sobre o primeiro amor. Vamos falar sobre as 7 cartas que foram enviadas às igrejas, no livro de Apocalipse. As 7 cartas às igrejas. Nós vamos falar da primeira igreja, que é a igreja de Éfeso. Ali nós vamos falar sobre o amor daquela igreja, o amor que aquela igreja tinha pelo Senhor Jesus. Mas Jesus, ele tinha algo para falar com eles. E aí o Senhor Jesus colocou no meu coração. 7 domingos nós vamos estar falando a respeito das igrejas. A igreja, glória a Deus. A igreja de Éfeso é a igreja de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, de Sardo, Filadélfia e Laodiceia. São as 7 igrejas que Deus enviou mensagem para eles. E hoje nós vamos estar falando da igreja de Éfeso. Serão durante 7 domingos. Ela vai colocar no livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. Nós vamos falar do primeiro amor. Versículo 1. Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1. Nós vamos ler a carta que foi enviada às igrejas da Ásia. A primeira carta à igreja de Éfeso. Todos acharam? Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Jesus, ele falou o que para nós? Que ele conhece as nossas obras. Ele sabe que você tem orado, que você tem buscado. Ele sabe que você busca pelas madrugadas. Às vezes você acorda sem sono, e você dobra o seu joelho e vai orar. Deus, ele conhece o povo dele. Ele falou: eu conheço as tuas obras, eu sei que você não se cansa. Você vê uma aflição, você vai lá e ora. Você fala: Senhor, eu estou colocando diante de ti todos os dias essa aflição. E o Deus, ele falou o quê? Eu sei, eu conheço. Só que ele falou que ele tem algo contra a igreja de Cristo. Ele falou que nós deixamos o primeiro amor. Às vezes nós começamos a murmurar, nós falamos: Senhor, a oração muda. Não é mais aquela oração de salvação. Senhor, salva. Senhor, liberta. Senhor, transforma. A oração, ela muda. Ela muda para o quê? Para murmuração. Aí começa a falar o quê? Senhor, eu estou orando já há tanto tempo. Senhor, eu estou pedindo há tanto tempo, eu não alcancei ainda essa bênção. Então a oração, ela muda. Deus, ele tem isso contra a igreja de Cristo. Isso é para mim e para vocês. Não é só para um, é para todos. Deus, ele falou que nós se cansa quando a gente muda a nossa oração. Quando nós pegamos e começamos a mudar. Senhor, o meu filho há tanto tempo eu tenho orado por ele não mudou ainda. Deus, ele conhece. Ele sabe que você tem orado há tanto tempo. Há um tempo determinado para cada coisa no céu e na terra. Então não adianta nós mudarmos a oração. Nós temos que perseverar na oração. Ele falou assim: sofreste e tens paciência, no versículo 3. Deus, ele sabe que você tem paciência, porque você volta atrás. Ao mesmo tempo que você ora, você pede, depois você murmura, você volta atrás. Você fala: não, Senhor, eu sei que o Senhor vai cumprir. As promessas do Senhor vai se cumprir. Então ele falou aqui: você tem paciência, você trabalhaste pelo meu nome. Quantas vezes a gente fala de Jesus para uma pessoa e Deus coloca no nosso caminho? Nós falamos de Jesus para ela, mas às vezes a nossa situação está pior do que a dela. E aí Jesus fala assim: não, mas fala do meu nome. Fala do meu nome. Aí você
vai lá, fala do nome dele. Ele falou aqui, ó, você trabalha, você não se cansa, você fala do meu nome. Então, Deus ele falou que ele tem algo o que Deus tem contra a igreja? Nós deixamos o primeiro amor, deixamos de orar, né, com mais fervor, de buscar com mais fervor. Nós estamos fazendo o quê? O que a Ana fazia quando ela chegava no templo para falar, porque ela era amargurada de espírito. Ela orava e ela pedia um filho, ela não tinha. E ela falou, Senhor, eu quero um filho, eu quero um filho. E ela estava tão ansiosa por aquilo que ela só chorava. Então, quando ela mandou a oração dela, foi atendida. Então Deus ele fala para nós nessa manhã, não se cansa de orar. Não se cansa de orar da forma que você ora. Ora sempre com fervor. Deus, eu creio na tua palavra vai se cumprir. Aquele problema está diante de você, sempre diante de você, persistindo. Foi o que eu passei para a igreja na quinta-feira. Os filisteus, eles perseguiram o povo de Israel. O filisteu ele ficou 40 dias ali perturbando o povo de Israel, 40 dias ali torturando. Não tem nenhum aqui que se levante para poder guerrear contra mim. Então, 40 dias ele não desiste. O diabo não vai desistir. Por isso que nós não podemos desistir daquela oração que nós fazemos. Nós fazemos uma oração, continua firme nela, não muda, não murmura, não reclama. O povo lá do Egito, ele sofreu por 40 anos. Eles ficaram rodeando 40 anos e não saíram daquele lugar, porque murmurou. Se eles tivessem continuado como Deus falou lá atrás, né? Marche, ande, vai. O povo não, ele foi murmurar, murmurou por causa de comida, murmurou porque queria voltar para o Egito, que era melhor. Ele falou lá, pelo menos nós não comia carne. Povo ingrato, né? E às vezes nós fazemos isso com Deus. Ai Deus, a oração está demorando. Que nós nessa manhã possamos aprender o que é o primeiro amor. O primeiro amor é não voltar atrás na oração, é persistir na oração. O primeiro amor é quando chegar no dia a dia para o culto, colocar no coração, hoje é dia de louvar ao Senhor. Hoje é dia de buscar o Espírito Santo, deixar tudo. Às vezes a gente está para sair para fazer alguma coisa para o Senhor, aparece uma visita inesperada. Aí a gente fala, e agora, o que eu vou fazer? Eu vou deixar a visita há tanto tempo que ela não vem? Deixa a visita. Deixa ele lá que Jesus vai cuidar. Na hora que você voltar, você vai voltar cheio de unção, cheio do Espírito Santo e vai poder cuidar dele. Porque é o Espírito Santo que vai cuidar dessa situação. Amém? Nós lemos aqui Apocalipse 2 até o versículo 1 ao 4. Agora nós vamos ler em Atos, capítulo 19. Nós vamos continuar falando do que? O primeiro amor. Não deixe esfriar em vocês o primeiro amor. Lembre de onde você estava, quando Jesus ele te trouxe. Quando Jesus te trouxe para o Evangelho, ele já tinha um propósito na tua vida, né? É Atos capítulo 19, versículo 1. Todos acharam? Amém? Atos capítulo 19, versículo 1. Nós vamos continuar falando sobre o primeiro amor. A terceira viagem missionária de Paulo. Paulo prega o Evangelho em Éfeso, que é a igreja que nós estamos. Versículo 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos. Paulo ele estava numa viagem missionária, né? E quando ele chegou neste lugar aqui, ele achou os discípulos, né? Jesus já tinha preparado os discípulos para ele. Versículo 2: Disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Então aqueles discípulos, eles foram só batizados nas águas por João Batista. Eles não conheciam o Espírito Santo.
né? Então, ali Paulo ele tinha uma missão de levar o Espírito Santo a todos. E é o que o Espírito Santo está fazendo nessa manhã. Trazer a presença dele, o primeiro amor, quando nós somos batizados com o Espírito Santo. Quando nós estamos no primeiro amor, né? Quando tudo é alegria, você está lá na presença do Senhor, tudo é alegria na presença do Senhor. Agora, quando tem algo que ocupa o Espírito Santo, o lugar no coração, não tem como ele habitar. Quando nós estamos no primeiro amor, nós deixamos tudo por ele. Então, aqueles discípulos, eles só conheciam a parte, assim, do batismo nas águas, ele conhecia o que Jesus veio fazer, ele conhecia tudo isso, mas eles não conheciam o Espírito Santo. Porque Jesus, ele falou, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Espírito Santo Consolador. E aquele povo não tinha sido batizado ainda com o Espírito Santo. Aí aqui ele falou, e disse-lhes, recebeste-vos já o Espírito Santo quando crestes? Porque nós cremos em Deus. Muitas pessoas creem. Diz que até o diabo ele crê e estremece quando ouve a voz de Deus, né? Então aqui eles criam em Deus. Eu creio no Senhor, só que nós não conhecemos o Espírito Santo. E eles disseram-lhes, nós nem ouvimos que haja o Espírito Santo. Perguntou-lhes então, em que sois batizados? E eles disseram, no batismo de João, que é o batismo nas águas, né? Ali ele batizava em nome do Senhor Jesus e todos eles creram, mas o Espírito Santo não tinha vindo ainda. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce que após ele havia de vir isto, e ele Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Então ali após Paulo chegar naquela missão, porque Paulo tinha uma missão naquele lugar, né? Nós não sabemos, Deus, ele faz assim com a igreja dele. Ele traz um pastor, abençoa de uma forma, ele traz outro pastor e abençoa de outra forma. E o que Deus fala nessa manhã? Que nós precisamos ser fervorosos, nós precisamos ser batizados no fogo do Espírito Santo, precisamos buscar mais, tirar a nossa atenção, desviar a nossa atenção das coisas do mundo, para voltarmos para Ele, voltar ao primeiro amor. O Senhor Jesus, Ele está voltando. Ele não quer chegar e pegar uma igreja morta, Ele não quer chegar e pegar uma igreja fria, Ele quer uma igreja fervorosa na oração, fervorosa no louvor. Quando cantar louvor, que ela venha subir até o Senhor, né? Que nós não possamos parar o nosso louvor ali. Então Deus, ele fala assim, que essa igreja, ele tinha algo contra a igreja estava se esfriando, o povo estava se esfriando, porque as ocupações, não é nem porque a pessoa quer, né? Porque às vezes é tanta ocupação, se a gente deixar, a gente fala assim, hoje não vou conseguir orar, amanhã eu oro. De madrugada eu levanto para orar, não consegue orar. De manhã eu vou fazer um propósito de oração, não ora mais. Por quê? Por causa do tempo. A gente quase não tem tempo para orar, não tem tempo para buscar, para ouvir um louvor. E aí aquela igreja foi se esfriando. E aí Jesus falou o quê? Preciso renovar a minha igreja. Preciso trazer de volta a minha igreja. Essa igreja era a igreja de Éfeso. Eles estavam perdendo o primeiro amor. Sabe quando nós nos colocamos no acomodismo? Né? Nós pegamos e falamos assim, tá bom, eu já sou de Jesus, eu já fui batizado. Olha o que os discípulos falaram, nós somos batizados no batismo de João. Eles já estavam acomodados ali, só que aí Deus, ele queria muito mais. Deus, ele queria fazer o quê? Que aquele povo viesse profetizar a palavra dele, que aquele povo fosse batizado no Espírito Santo. Deus, ele queria muito mais, só que o povo já estava acostumado com João Batista. Só que João Batista foi embora, né? Jesus, ele veio, ele trouxe o renovo, ele trouxe o Espírito Santo. Jesus também foi embora, mas ele deixou o Espírito Santo. E nessa manhã, Deus, ele fala isso para nós, no versículo 6. Que Paulo, ele pôs as mãos sobre eles e veio sobre eles no Espírito Santo. E eles falavam novas línguas e profetizavam. Então, nessa manhã, o Espírito Santo, ele está derramando sobre nós essa unção. Ele está derramando sobre nós a unção que levanta, a unção que despedaça todo o jugo, toda a frieza, né? Tudo aquilo que impede, porque é uma barreira, é uma batalha.
Quando a gente vai entrar na presença do Senhor, é uma batalha espiritual. Ontem eu estava conversando com uma mulher, eu fui fazer teve um chá de mulheres, né? E eu fui lá para poder dar a palavra nesse chá de mulheres. E eu conversando com uma pessoa, essa pessoa era muito católica, muito, apesar de todos que estavam lá eram católicos. Mas Deus, ele falou no meu coração, não há diferença para aquele que me clama. Ele só escama uma venda nos olhos, precisa cair essa escama. Quando cair essa escama, o que acontece? Eles fazem a mesma coisa que Paulo falou: eu estou aqui, Senhor, eu vou te servir. Então nós não podemos olhar a pessoa como indiferença. A pessoa é católica, a pessoa é espírita, ela pode ser o que for, desde que ela tenha a palavra do Senhor no coração, Deus aí já está trabalhando. E vai chegar uma hora, o que vai acontecer? Essa pessoa vai se dobrar para Jesus. E aí ela conversando comigo, uma mulher falava muito da palavra de Deus. Ela falava muito, sabe? Tudo que ela falava, ela envolvia a palavra de Deus. Eu falei, uma mulher temente ao Senhor, né? Ela evitou falar um pouco das imagens, ela falou até de São Jorge, falou de outras coisas, só que ela evitou, ela foi mais para a palavra de Deus. Então ali eu falei assim, meu Deus, qual a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve? Porque aqui ela está falando de Jesus. Ela está profetizando, ela está falando de Jesus. Então ela não falou de imagem. Então nós temos que entender, não há diferença para aquele que tem a palavra de Deus no coração. Vai chegar uma hora, essa semente ela vai brotar, ela vai florescer. Essa pessoa, o que ela vai fazer? Ela vai se entregar totalmente para Jesus. E ela falou muito bem da palavra. Então que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Aonde nós formos, sempre ter uma palavra para poder falar, para poder profetizar. Deus, ele vai ganhar a tua família através do testemunho, através do teu testemunho, porque nós temos que abraçar o católico, o espírita, né, o macumbeiro. A pessoa fala, Deus me livre, não quero nem chegar perto daquele ali. Mas se você não chegar, quem vai falar de Jesus para ele? Se é você que está cheio do Espírito Santo, é você que pode abraçar e você que pode chegar com a palavra, aí você fala, não quero, Deus me livre, vou chegar perto dele, não. Seja cheio do Espírito Santo, mas para profetizar. Seja cheio do Espírito Santo, não para virar aquela bola. Eu falo assim que às vezes a gente está uma bola espiritual, né? Nossa, eu estou tão gordo espiritualmente, estou cheia da palavra. Mas e aquele que está precisando? Aquele que está vazio? É para você se esvaziar. Você vem aqui receber o Espírito Santo para se esvaziar dele, para chegar na tua casa, na tua família, na rua, aonde você estiver. Você está cheio do Espírito Santo, olha, aqui está uma palavra do Senhor para vocês. Deus, ele é Deus de restauração, Deus, ele é Deus de cura, de milagres. Nosso Deus é o mesmo Deus de ontem e hoje vai ser eternamente. Eu estou aqui para te dar a palavra. Não olhe para a pessoa, só o irmão em Cristo que vai ser abençoado, mas olhe para aquele que está sofrendo. Abençoa ele, abençoa aquele teu familiar, abençoa aquele que está no teu trabalho, abençoa. Deus, ele falou para nós abençoar aquele que nos persegue. É muito difícil, mas nós temos que abençoar. Porque na bênção dele você vai ser abençoado também. Amém? Vamos ler agora o que aqui nós falamos em Atos, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 6. Nós falamos sobre o primeiro amor. Como aquela igreja estava se esfriando, né? Agora nós vamos ler em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Que aquela igreja ela abandonou verdadeiramente o amor, o primeiro amor. 1 Timóteo, capítulo 10, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. 1 Não trouxe a Bíblia, pode acompanhar. A Julinha vai colocar aqui na televisão, tá? Vocês podem acompanhar aqui na televisão também. Todos acharam?
Amém, glória a Deus. Então vamos ver aqui, capítulo 6, versículo 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviam da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Olha aqui o que Deus está falando. Deus usou Timóteo para falar que nós, às vezes, deixamos o dinheiro ocupar o lugar de Deus. Aquela igreja estava se esfriando por quê? Porque colocou o dinheiro em primeiro lugar. Às vezes o trabalho tira nós da presença de Deus. Às vezes nós trabalhamos tanto, nós nos cansamos tanto e não chegamos aonde almejamos. Aí aqui Deus está falando que aquela igreja estava se esfriando. Foi uma das causas daquela igreja se esfriar. Foi o amor ao dinheiro. Não que a pessoa é apegada ao dinheiro, mas é a necessidade. Às vezes a necessidade faz a pessoa ir para onde? Vou trabalhar dobrado. Aí eu vou trabalhar dia e noite. Se puder, eu trabalho de noite mais outro dia. Aí a pessoa vai trabalhando. Quando ela vê, ela já deixou ocupar o lugar de Deus. Isso daqui é que fala. O amor deles se esfriaram porque eles deixou essa raiz entrar dentro deles. Não, Senhor, hoje é dia de buscar o Senhor, mas hoje eu preciso trabalhar. Nós precisamos orar quanto a isso, para essa raiz de amargura, essa raiz do dinheiro, não deixar brotar no nosso coração, porque aí a gente vai se afastando aos pouquinhos sem entender. Quando nós vemos, nós já está longe. Eu falo que eu trabalhava lá onde eu congregava na sede de São Paulo. Eu fiquei na sede de São Paulo 3 anos e eu trabalhava no hotel. Já falei isso para a igreja aqui. Eu trabalhava 6 por 1. No dia da minha folga, eu cortava folga. Por quê? Eu me dedicava muito no meu trabalho. Eu sempre fui assim. A gente tem que ser pontual. Se você presta serviço a uma empresa, tem que ser pontual. No chegar, para sair, tudo você tem que fazer perfeito. E eu era muito pontual. Então, o que eles faziam? Eles ocupavam meu tempo. A Silvia não falta, a Silvia não chega atrasada. E sempre eles estavam ocupando meu tempo. Trabalhava 6 por 1 e cortava folga. Então eu ia todos os dias na sede de São Paulo às 6 da manhã, participava da oração das 6 às 7. Aí o domingo que eu conseguia ir era da Santa Ceia. Eu fazia um esforço para ir. E eu comecei a ficar incomodada com aquilo. Eu falei, Deus, eu não aceito dinheiro ocupar o tempo do Senhor. Eu estou trabalhando demais e eu não estou conseguindo o que eu quero. Aí eu peguei e comecei a orar, coloquei isso diante do Senhor. Eu lembro que eu dobrei meu joelho dentro de um apartamento lá, que eu era camareiro nesse hotel. Eu dobrei meu joelho lá e eu comecei a orar. Falei, Deus, me dá uma resposta. Preciso de um trabalho perto da minha casa. Eu quero um emprego que eu possa trabalhar e me dedicar mais na obra do Senhor. E aí, foi na quarta-feira que eu orei. Quando foi na quinta-feira, um rapaz dessa empresa que eu trabalho hoje, faz 11 anos que eu estou aqui. Ele me ligou e falou assim, Silvia, tem uma vaga aqui na empresa para você trabalhar no escritório, você quer? Aí eu olho a resposta do Senhor. Eu orei e pedi, Deus, eu quero tempo. Aí eu falei na quinta-feira, na sexta-feira de manhã eu fiz a entrevista e quando foi na segunda-feira eu já comecei nessa empresa. E eles não queriam me mandar embora. Não vou te mandar embora. E eu falei, Jesus, eu orei, eu pedi um emprego, o Senhor me deu. Se eles não me mandarem embora, eu vou me desligar de lá. E aí Deus falou, não pode ir, fique em paz. Fui lá, me desliguei da empresa, ele falou que não ia me pagar nada. Quando chegou na terça-feira que eu fui lá para poder receber meu dinheiro, eles estavam todo ano. Eles me mandaram embora. Eles eu pedi as contas, eles me mandaram embora. E pagaram todos os meus direitos. E eu não fiquei preocupada com isso. Eu não olhei, mas eu vou perder meu tempo. Não. Eu olhei para Jesus, eu falei, eu fiz uma oração. Essa oração ela está válida. E aí eu pedi, Deus, eu quero tempo para fazer a tua obra. Aí Deus me deu. Aí eu vim trabalhar nessa empresa, eu comecei a trabalhar de segunda a sexta. Eu tenho sábado, domingo, feriado. Eu tenho todo o tempo livre para Jesus. E esse povo de lá, eles também são evangélicos. Glória a Deus por isso. Por quê? Porque essa palavra que hoje eu estou passando para a igreja, Deus me ela. Aquele dinheiro, ele estava ocupando meu tempo. Só que eu fiz uma oração e eu pedi para Deus. Eu falei, Deus, não deixa não, porque eu vou me perder nisso aí. Porque era muito tempo dentro da empresa. Só que para Jesus nada.
Quando eu ia, era só correndo. Eu ia correndo para não perder o culto das 6, saía correndo para não perder o horário, porque eu tinha horário para bater cartão. Então eu falei, Deus, eu estou correndo muito, eu não estou alcançando nada. Então, que nessa manhã nós possamos fazer esse análise na nossa vida. Meu Deus, aonde que eu estou colocando meu coração? Será que é no meu trabalho? Ou será que é no meu filho? Será que é na minha casa? Às vezes a casa tem ocupado o tempo. A gente fala, não, hoje eu tenho que dar faxina em casa, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. E aí a casa começa a tomar o nosso tempo. Os passeios tomam o nosso tempo. Eu não sei o que é que a igreja está precisando, né, nessa manhã ouvir, mas o Senhor, Ele sabe. O Senhor, Ele sonda os nossos corações, Ele sabe o que a igreja precisa. Por isso que Ele falou, a igreja de Éfeso, Ele está se esfriando. Mas eles precisam voltar ao primeiro amor, voltar à oração, voltar a praticar as primeiras obras. E aí Deus, Ele falou assim para nós em Timóteo, porque o amor, o dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Às vezes a gente está trabalhando tanto, mas está com dor de cabeça. Às vezes a gente trabalha demais, a gente tem dívida. A dívida nunca vai acabar, porque a gente precisa das coisas. A gente precisa comprar, a gente precisa se alimentar. Então a dívida não vai acabar. Só que nós precisamos fazer o que? Orar, Deus me dá sabedoria. Eu preciso ter sabedoria para eu poder ganhar o meu dinheiro, mas eu quero estar na casa do Senhor também. Quero fazer a tua obra com excelência, né? Orar a Deus, eu quero estar mais disposto, né, na oração. Eu não falo somente dentro do templo. Porque quando a gente fala essa palavra, a pessoa fala, eu tenho que vir todos os dias então para a igreja, é terça, quarta, quinta, domingo. Não é isso que o Senhor está falando. Ele falou mais na minha presença. Você tirar aquele tempo para você meditar na palavra, para você orar, porque para você vir para a igreja, é o Espírito Santo que convence. E ele convence através da palavra. Se você estiver na sua casa em oração, se você estiver na palavra, o Espírito Santo vai te convencer. Vai no culto hoje. É Ele que convence. Nós não vemos na igreja porque a gente quer. Nós não vemos na igreja porque a igreja é bonitinha. Nós vemos porque o Espírito Santo traz. Tem dia que nós estamos desanimados, o Espírito Santo vai lá com todo carinho e fala no coração que vai lá hoje na igreja, vai ouvir a palavra. Aí você se levanta e vem.